Rubinho tem chance e o Kuta tem chance, mas o Rubinho, todo mundo sabe, tem que ganhar a corrida e ainda torcer para que o Kuta não faça mais do que um quinto lugar, o que é muito difícil. Quer dizer, a tarefa do Rubinho é bastante difícil, mas ele está bem, a Ferrari está bem acertada. O Rubinho no ano tem 10 pódios, 5 vezes ele foi segundo, 5 vezes ele foi terceiro. E tem o Schumacher aí que, todo mundo sabe, está na disposição de ajudar o Rubinho, até ele deve isso. Uma corrida, o Grande Prêmio da Áustria desse ano e outras participações do Rubinho que foi interessante para a equipe. Mas o Schumacher desequilibrou, como disse o Luiz Roberto, foi fantástico no treino, a posição que ele conseguiu. Olha, o Bernoulli com problema aí, não conseguiu partir para a volta de apresentação. O Bernoulli que faz uma temporada muito boa e que termina a temporada fazendo 10-7 em cima de um piloto rapidíssimo e muito experiente como o Jos Verstappen. Muito bem, o Henrique Bernoulli ficou ali, você viu? O pessoal da Erros continua trabalhando. Se ele conseguir sair ainda, é possível para ele se posicionar na onde ele conquistou. Ou então, vai lá para a última posição. Vamos ver como que vai trabalhar a equipe Erros. De qualquer forma, não muda muito, já que ele está em 20º. O Henrique Bernoulli, a nossa torcida é para que ele possa sair e participar da última etapa da temporada. Ele está saindo nesse momento do grid, deve largar dos boxes o Henrique Bernoulli. Está sendo empurrado do grid, vai indo para os boxes, aí larga depois de todo mundo dos boxes o Henrique Bernoulli. Serão 53 voltas e essa largada é muito importante. A pista de Suzuka, que você está vendo nos detalhes, veja ali o viaduto, é a única pista que tem um viaduto, né? Pista sobre pista. E nós temos 2 pontos de ultrapassagem no traçado de Suzuka, no fim da reta e na freada da chicane. Então fica aquela expectativa, é sempre muito grande para a partida, para a largada. Aí você vê o Alex Young, que também vai partir dos boxes do Malaio, teve problemas, piloto da Minardi, ele que estava na última posição do grid. Vai largar, agora não vai largar por último, que ele foi o primeiro a se posicionar ali. O Bernoulli deve chegar logo atrás ali do Alex Young. Mas voltando à largada, Schumacher é o pole position. O ano passado, na corrida que decidiu o campeonato, Schumacher, na hora da largada, ele praticamente jogou a Ferrari para cima do Mika Häkkinen, quase provoca um acidente. E com isso, perdeu tração e o Mika Häkkinen acabou assumindo a ponta. Exatamente nessa posição eles estavam. Ali só hoje está o Montoya. Você vê aí o Schumacher. Lembrando que Rubens Barrichello está na segunda fila. Rubinho está logo atrás de Juan Pablo Montoya, que você está vendo aí. Bernoulli ainda não se posicionou para largar dos boxes. Está indo para a garagem o Henrique Bernoulli. Talvez não participe da prova o Henrique Bernoulli na última corrida da temporada. Estão tentando lá ligar o carro do Bernoulli, mas voltamos para os ponteiros. A expectativa vai crescendo. Despedida de Jean Alesi, um momento marcante para o piloto francês de 37 anos. Vamos então para a partida. Vamos lá, primeira luz vermelha, segunda, terceira, elas se completam. E aí nós vamos para a largada, vale sua atenção. Rubinho está do lado esquerdo do vídeo. E aí a partida, veja Schumacher, ele repete a estratégia do ano passado. Montoya tenta colocar por fora, Schumacher vai por dentro e vai assumir a ponta com Montoya em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Rubens Barrichello em quarto. Tentando ultrapassar Schumacher, Rubinho, lado a lado com o Ralf. O Ralf consegue manter a frente dos S's e Rubinho fica na quarta posição. Larga muito bem Michael Schumacher. Ele repetiu a estratégia do ano passado, foi para cima deliberadamente do Montoya e acabou se dando bem. O ano passado não, o Häkkinen que partiu. É a primeira volta de 53 da última etapa da temporada. Para o Rubinho, o que está em jogo, né, nesta prova? O vice-campeonato mundial. Para o Rubinho, tem que vencer a prova, não tem outra alternativa. Ele tem 54 pontos. E o David Coulthard tem 61, ou seja, 6 pontos de diferença. Como o Coulthard tem 2 vitórias na temporada, então um empate não adiantaria de nada. O Rubinho tem que vencer a corrida. E aí a sua expectativa, a sua torcida, e o Coulthard não pode chegar além do 5º lugar. Essa é a disputa direta nesta prova, mas uma prova cercada por um pouco já de nostalgia pela despedida do Mika Häkkinen e do Jean Alesi que você viu lá no grid. Reginaldo Leme, a primeira volta, portanto, Schumacher mantém a ponta. Olha o Rubinho tentando passar o Ralf Schumacher, vai-se embora o Rubinho. Assume a terceira posição.
Muito rápido o Rubinho passando aí na freada da chicane. Bota na frente, se manda e vai completar a primeira volta no terceiro lugar. Aí Schumacher completa a primeira volta, é o líder. A primeira das 53 voltas, com Montoya em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, Fisichella em quinto, Hakkinen em sexto e o Coulthard é o sétimo. Se manteve o Coulthard na sétima posição. Claro, Reginaldo, que fica a expectativa da estratégia, quantas paradas, tudo indica que a maioria dos pilotos, essa maioria vai fazer 2 paradas. Entretanto, a gente pode ter surpresa, de repente até 3, porque o consumo é elevado. Sua expectativa e como você viu a largada, Reginaldo? Pode acontecer de tudo, porque a estratégia vai definir essa corrida. Você vê o Schumacher largando desse jeito e disparando na frente. O Rubinho foi na decisão, foi muito boa a ultrapassagem e oportuna, porque na primeira volta, quer dizer, ele tem que se livrar rapidamente do Ralf, que tem um carro muito rápido, tem que partir para cima do Montoya. E o Coulthard, a McLaren em geral, né? O Coulthard e o Hakkinen, o Coulthard tem o Hakkinen, claro, para ajudá-lo no que precisar. Mas a McLaren está com uma estratégia aparentemente diferente. Eles estão com os carros mais pesados, os 2 pilotos, que o Fisichella, que estava entre o Hakkinen e o Coulthard, o Fisichella se mandou, já passou o Hakkinen, quer dizer, o Coulthard está naquela posição e o Rubinho está fazendo a dele. Tem que partir para a vitória, agora vai partir para cima do Montoya. Vamos para as primeiras informações do repórter João Pedro Paes Leme. Normalmente o Rubinho esconde a tática de corrida, isso é uma coisa já tradicional nessa temporada inteira, mas ele deixou no ar uma possibilidade, agora começa talvez a se confirmar, de 3 paradas para ele. E a gente brincava no começo, antes da transmissão, e eu perguntei a ele, qual é a sua estratégia, Rubinho? Aí ele brincou dizendo, jamais saberás, mas talvez você saiba no começo da corrida. Com esse carro dele um pouco mais leve e já buscando a ultrapassagem sobre Montoya, pode ser que ele faça uma estratégia diferente da do Schumacher, que deve ser de 2 paradas. Confirmado mesmo é a estratégia da Williams. Os 2 carros vão fazer 2 pits. Dá para você sentir que o Rubinho está muito rápido. Veja aí o Rubens Barrichello já para cima do Juan Pablo Montoya. Montoya segundo, Rubens Barrichello em terceiro. Veja aí, de carona com o Rubens Barrichello. E aí uma Benetton ficou numa situação perigosa. A outra Benetton também já se manda. E o Fisichella, que fazia um trabalho importantíssimo para o Rubinho, estava segurando as 2 McLaren, o Hakkinen e o Coulthard. E continua aí o Rubinho, vai para cima do Montoya. Se o Rubinho vai parar uma vez a mais em relação às Williams, é muito importante passar logo o Montoya. A diferença do Schumacher para o Montoya é de 6,3 nesta que é a terceira volta. Eles vão completar a terceira volta. Veja aí o Rubinho se aproxima de Juan Pablo Montoya. Largou bem o Rubinho, manteve a 4ª posição. Na pista conquistou o terceiro lugar do Ralf Schumacher e agora na terceira volta, eles vão completar a terceira volta. Schumacher já está completando, aí vem o Rubinho. No fim da reta é um ponto de ultrapassagem. A impressão até da Ferrari está realmente com o carro mais leve. Vamos com o Rubinho. Veja aí a diferença do Schumacher para o Montoya, já de 8,239, vai abrindo de montão Michael Schumacher. Esta é a terceira volta de um total de 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. E o Rubinho continua a perseguição para cima do Juan Pablo Montoya. Em relação à estratégia, se eles forem parar 2 vezes, como é a tendência, a Williams, por exemplo, já assumiu publicamente, como informou o João Pedro, a sua estratégia, aí a primeira parada acontece entre a 19ª, a 21ª e a 22ª. E a segunda parada entre a 35ª e a 37ª volta. Se uma equipe, um piloto, Frentzen está no box agora com um problema no bico do carro, está trocando o bico do carro, veja aí, o Frentzen com o carro Prost, o Frentzen está parado, você vê a cronometragem do tempo que ele está perdendo lá, já se mandou o Raiz Harald Frentzen, ficou 13 segundos,4 nos boxes. Mas eu falava da estratégia, se o Rubinho, por exemplo, for parar 3 vezes, a gente não sabe ainda, o Rubinho não revelou, enquanto nós estamos revendo a largada. Veja que o Schumacher, ele joga o carro para a direita, só que dessa vez, olha como vai largando bem o Fisichella. Lá por dentro,
Mas aí o Rubinho vem, consegue retomar a quarta posição. E agora você revê por um outro ângulo, agora da frente. Veja como o Schumacher vem para cima do Montoya. Só que o Montoya não conseguiu sair tão rápido como o Mika Häkkinen no ano passado. Que nessa estratégia, exatamente nessa, conseguiu se mandar. Schumacher completa 4 voltas na frente, com Montoya em segundo, Barrichello em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, aí Häkkinen em quinto, que o Fisichella rodou, David Coulthard em sexto. E aí, evidentemente, que para o Rubinho não está dando para conquistar o vice-campeonato mundial. Vamos ver a diferença do Schumacher para o Rubinho, que é o terceiro. 10 segundos, 120 milésimos a diferença do Michael Schumacher para o Rubinho. Mas se houver algum piloto com a estratégia de 3 paradas, a primeira acontece em torno da 15ª volta. Tá com jeito de estratégia para 3 paradas, Reginaldo? Pode ser. A gente vê o Schumacher muito leve, largando bem e disparando na frente, porque o fato dele ter largado bem, ele poderia estar liderando, mas ele liderando sem essa folga, que seria o normal, ele largar bem, mas liderando sem essa folga que tem, que é muito grande realmente. Então pode ser que o Schumacher vá para 3 paradas, pode ser até que o Rubinho, como disse o João Pedro, que deixou uma vaga ideia aí de ir para 3 paradas, tomara que seja 2 apenas, que na posição que ele está, ele poderia aí, então estar ainda lutando pela vitória, teoricamente, mas vamos observar agora a 15ª volta. A 15ª é aquela expectativa, né? Se alguém for fazer 3 paradas, vai parar na 15ª. Volta de número 5, Schumacher completa, está na frente. Michael Schumacher, vamos ver a diferença dele para o Montoya, 9,708. Aí Montoya, completando a 5ª volta, Rubinho vem. Logo ali, atrás do Juan Pablo Montoya e o Ralf. Aí Mika Häkkinen e David Coulthard, são 6 primeiros. O Rubens Barrichello reclamou que o carro jogou muito de frente nos treinos ao longo do fim de semana todo. Schumacher disse que não, que está tudo bem, que está um maior prazer conduzir a Ferrari nesse fim de semana. Mas o Rubinho entende que o carro, quando está com pneu novinho, acusa mais esse problema de sair de frente. Com o desgaste dos pneus, temos aí o comparativo do Schumacher com o Montoya. Ó, na volta 5, 37,6 o Schumacher, 38,4 o Montoya. E é uma batida muito forte. Uma Sauber com uma Jordan. A batida foi muito forte. Alesi na corrida de despedida. Que Raikkonen. Essa pista é muito perigosa, é muito veloz, as curvas são muito velozes. Você vê que a batida foi forte. Mas num lance aí rapidinho, parecia que também o outro piloto saía, o Raikkonen saía bem do carro. Olha, tá ali, fora do carro. O Raikkonen. Foi muito forte a do Raikkonen. Você vê a marca ali, olha, na barreira de pneus, naquela proteção, naquela placa colocada na barreira de pneus. A batida foi realmente muito forte. Os 2 pilotos, o Alesi da Jordan, já saiu do cockpit. A exemplo do Raikkonen, o Alesi completando 201 corridas, participando de 201 corridas com essa de hoje, mas é uma despedida que com certeza ele não queria que fosse assim. De qualquer forma, Jean Alesi, você vê a reação aí do Ed Jordan, da equipe Jordan, e o Alesi vai voltando a pé para os boxes na corrida de despedida. Mas aos 37 anos, o Alesi não consegue controlar. E olha só como bate o Raikkonen. Forte a batida, Reginaldo. Foi bastante forte. Você vê que ele rodando na frente, o Alesi estudando para onde ir. Se ele podia escapar por algum lado, aí tem uma hora que também ele está já no limite da aderência do carro. Ele pegou, até não pegou forte, né? Só que aí os dois vão juntos para o guarda-reio. E aí na batida do Raikkonen, que é bastante forte, aí poderia até ter machucado o Alesi também na volta. Tudo bem, os dois conversando. Despedida para os dois, né? Despedida para o Raikkonen, que está no seu primeiro ano de carreira. Despedida da equipe Sauber, ele que vai correr pela McLaren. E o Alesi despedindo-se da Fórmula 1. Talvez até fique trabalhando na Jordan. Aí o Jean Alesi, sem dúvida,
Personagem marcante desses últimos anos da Fórmula 1, pela postura, pela conduta, pela forma de conduzir. Aos 37 anos, 201 corridas, hein? Ele faz parte de um seleto grupo de pilotos que completaram mais de 200 corridas. Quem mais correu foi Ricardo Patrese. Você está revendo a batida do Kimi Raikkonen, carro da frente azul Sauber, com o Jean Alesi, tentou controlar, não deu e acabou batendo. Jean Alesi, 201 corridas, Patrese, 256, Gerhard Berger, 210 corridas, Andrea de Césares, 208 corridas, Nelson Piquet, 204 corridas, e o Jean Alesi, que venceu uma no Canadá em 95. E você vê que o Irvine vinha ali, as rodas todas passando à frente, dada a violência da batida, né? Pedaços para todo lado dos dois carros. 7 voltas. Schumacher continua na frente. Você vê o comparativo dele com o Montoya, como ele vai andando. Olha aí, sempre mais rápido. 37,8 com 34,4 na volta 6. Também 37 contra 1,38. Enfim, o Schumacher vai aí disparando mais de 10 segundos a vantagem para Juan Pablo Montoya, que vai mantendo uma pequena diferença. Vamos ver, confirmar para você agora a diferença do Michael Schumacher para o Juan Pablo Montoya. Na última volta, 10 segundos. E agora? 11,393 a diferença do Schumacher para o Montoya. Tá voando o Schumacher, né? Duas frases interessantes, né, de pilotos adversários do Schumacher a respeito dele, em relação ao tempo que ele fez ontem até. Uma do Montoya, dizendo que o Schumacher realmente faz a diferença. E a outra do irmão Ralf, que é o grande fã do Michael Schumacher, dizendo que o Michael pilota em seu próprio mundo. Vamos voltar a Suzuka. Informações do João Pedro Paes Leme. Lembrando, Luiz Roberto, que a dica deixada pelo Rubinho antes do início da corrida, em relação a possíveis mudanças de táticas nas equipes, pode ser em relação ao Schumacher. Pode ser que o Schumacher faça as 3 paradas e o Rubinho 2. Isso pode até estar ficando claro a partir do desempenho do Schumacher em relação aos outros. Agora, a Ferrari está tão confiante na possibilidade do Rubinho chegar como vice-campeão no fim do campeonato, que mandou fazer bonés comemorativos com abas dos dois lados. De um lado, Michael Schumacher, do outro, Rubens Barrichello, como forma de comemorar essa dobradinha, primeiro e segundo no campeonato de 2001. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Passou direto agora. Olha a fera aí. Foi fazer ali a tomada para chicane. Acabou passando direto. Mas vai lá e completa a volta de número 9. Em 2 voltas. Michael Schumacher. Em 2 voltas, 2 erros seguidos. Uma travada e essa que ele passou direto agora. Porque está andando muito rápido porque precisa andar. É aquela história de 3 paradas. É muito provável que seja o Schumacher. Aquele que decidiu fazer as 3 paradas. Montoya em segundo, Barrichello em terceiro, Ralf Schumacher é o quarto. Mika Hakkinen o quinto, David Coulthard o sexto. Veja de novo, olha. Na hora de fazer a freada, a tomada para contornar a chicane, acabou errando e aí passou direto o Michael Schumacher. Nessa chicane que você sabe que Ayrton Senna se envolveu em uma batida com Alan Prost. Prost ficou parado, o Senna conseguiu sair, voltou, completou a prova, mas foi desclassificado. É uma chicane de tanta história para nós, hein? A pista do Japão tem muita história, com os 3 títulos de Ayrton Senna, com o tricampeonato de Nelson Piquet em 87. É uma pista muito especial. E normalmente o campeonato chega aí para ser decidido, né? Essa é uma situação até diferente para os próprios japoneses nesses últimos anos, com o campeonato já resolvido. Olha, o Roberto tá aí, o Montoya agora tendo uma certa tranquilidade à frente do Rubinho. Isso é que não me agrada muito, não. Porque o Rubinho, naquele ímpeto inicial, a forma como ele passou o Ralf, a forma como ele partiu para cima do Montoya. E aí você vê que a Ferrari já não está tendo carro para ir para cima em equilíbrio com a Williams do Montoya. E deveria ter pelo objetivo do Rubinho, que é de vencer a corrida para tentar o vice-campeonato. Faltando 43 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão. Schumacher
O Michael Schumacher completa 10 voltas. Continua na liderança o Schumacher. A 11 segundos, 250 milésimos de Juan Pablo Montoya. Barrichello terceiro. Ralf Schumacher quarto. Mika Häkkinen quinto. David Coulthard é o sexto. Por enquanto o Coulthard vai conquistando o vice-campeonato. O Rubinho tem que vencer a corrida nessa situação. Com o Coulthard ficando... da prova agora. Fica claro que os dois estão para duas paradas, quer dizer, os dois estão com o mesmo tipo de estratégia. Vai depender, é claro, do trabalho de boxe das equipes, mas eu queria ver o Rubinho um pouquinho mais rápido exatamente nesse momento da corrida para partir para cima do Montoya. Uma curiosidade muito grande, a gente fala muito dessa luta do Rubinho com o Coulthard pelo vice-campeonato. Está fazendo 10 anos agora que o Rubinho ganhou o seu último título no automobilismo, que foi na Fórmula 3, numa corrida em Truxton. Um campeonato em que ele disputou inteirinho, palmo a palmo, com o Coulthard, exatamente com o Coulthard. O Rubinho, nessa última corrida, terminou em quinto, o Coulthard estava a situação inversa. O Coulthard é que precisava da vitória, acabou batendo, e o Rubinho terminou como campeão com 74 pontos, o Coulthard 66, e o terceiro colocado foi Gil de Ferran, também do Brasil, com 54. Há 10 anos na Inglaterra, o Rubinho se deu bem, agora você viu que ele foi lá fora da pista. Levantou ali a poeira o Rubens Barrichello, mas está aí firme, na perseguição ao Juan Pablo Montoya. Naquele ano, há 10 anos, ele levou a melhor em relação ao Coulthard, que foi o vice-campeão da 3 inglesa naquela temporada. É o último título, como destacou o Reginaldo Leme, do Rubens Barrichello. A despedida do Jean Alesi, gesticulando, agradecendo a manifestação. O Jean Alesi fez 2 pole positions, as 2 em Monza. E, repito, uma vitória no Canadá com Ferrari em 95. 11 voltas completadas, a diferença na volta anterior 10,4. Vamos agora 10,562. Se mantém a diferença, aumenta um pouquinho, mas se mantém a diferença nessa volta, a 11ª. E do Rubinho para o Montoya, ou do Montoya para o Rubinho, a diferença 1,9, 1 segundo 900 milésimos. Aumentou um pouquinho a diferença, já ficou em torno de 1,1. Veja o comparativo Montoya-Rubinho na volta 11, olha, 37,7, 37,8. Aí na volta anterior, mais ou menos a mesma diferença. Eles estão andando praticamente na mesma batida, os dois pilotos. Luiz Roberto. Diga, João Pedro. Jean Alesi passou aqui agora há pouco e disse que lamenta muito o que tem acontecido. Isso exatamente na corrida de despedida dele na Fórmula 1, que era, claro, uma maneira que ele não gostaria de terminar a sua carreira. Mas disse que foi uma fatalidade e que o Kimi Raikkonen não teve culpa no que aconteceu. De qualquer forma, né, João Pedro, você vê agora pela imagem do Alesi, como é gostoso você ver a imagem de satisfação de alguém que está se despedindo de alguma coisa que ele sabe que fez muito bem. Então aquela imagem, aquela satisfação que ele passa, o Alesi rindo, interiormente ele está rindo até muito mais do que exteriormente. Exatamente, ele veio aqui cumprimentando um a um todos os fiscais que passavam por ele. Uma pessoa querida no círculo da Fórmula 1. Diferença do Montoya para o Rubinho, 2 segundos 300 milésimos. E do Schumacher para o Montoya, 10,7. Vai se mantendo a diferença do Schumacher para o Juan Pablo Montoya. Schumacher é o líder, Montoya o segundo, Rubinho o terceiro, Ralf Schumacher o quarto, Mika Häkkinen o quinto, David Coulthard é o 6º colocado. São os 6 primeiros. 12 voltas completadas. Já já, se o Schumacher for fazer 3 paradas, vale sua atenção, 15ª, 16ª, vai estar parando o Michael Schumacher. Será que ele está mais leve? Está com menos combustível? Daqui a pouco a gente vai tirar essa dúvida. A tendência é natural. No último ano, todos os pilotos tinham como estratégia 2 paradas. Lembrando você, internauta de todo o Brasil, que desde ontem, quando da transmissão do treino que definiu o grid, participando e respondendo a nossa enquete. Rubinho vai conquistar o vice-campeonato? Sim ou não? O resultado desta enquete, 51% entendem que não. E 49% que sim. Veja que está muito equilibrado, tem até uma tendência matemática para o não, né?
já que o Rubinho tem que vencer a corrida, o desafio dele é maior do que o Coulthard, que nessa situação está conquistando o vice-campeonato mundial. 10 segundos e 8 décimos a diferença do Schumacher para o Montoya, 1 e 8 a diferença do Montoya para o Rubinho. Isso significa que o Rubinho voltou a virar bem. Naquelas 3 voltas comparativas que a gente viu, o Montoya tinha virado abaixo dele. Parece que o Rubinho recomeçou agora a andar bem. Montoya na última volta virou 38,2, 1,38,2, o Rubinho 1,37,8, Reginaldo. Andou mais rápido mesmo o Rubinho. Eles estão muito próximos e, claro, pode acontecer. Olha o Montoya ali fritando um pouquinho. Aí você vê o Jean Alesi chegando ao box da equipe Jordan, recebendo o carinho, cumprimentando um por um na corrida de despedida. É aquela sensação mesmo, né, de missão cumprida. Uma sensação boa que toma conta de qualquer profissional, em qualquer atividade que vai, cumpre o seu papel dignamente, corretamente, com competência, como sempre fez o Alesi. No segundo ano ele começou em 89 com o Tyrrell, mas em 90 em Phoenix, na abertura da temporada, aquela troca de posições com o Senna, uma pista de rua nos Estados Unidos. O Alesi dali já saiu absolutamente da normalidade, sempre foi visto como um piloto diferente. Valeu, Alesi. E o Raikkonen, que se acidentou junto com o Alesi, também está se despedindo da Sauber, mas dá um passo importante na vida dele, vai para a McLaren no ano que vem, no lugar do Mika Häkkinen. Os dois são finlandeses, um finlandês substitui o outro. 14 voltas completadas. Tá aí, ó, Schumacher é o líder, Montoya, Rubinho, Ralf, Mika Häkkinen, David Coulthard, os 6 primeiros se mantêm. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet S10, bicampeã do Rally dos Sertões. Você vê a diferença do Schumacher para o Montoya, ela se mantém em torno de 10 segundos e meio. E a Ferrari está pronta, olha aí, a 15ª é a volta para quem vai fazer 3 paradas, hein? Aí, Reginaldo, vai se confirmando aquela expectativa. Como disse o Rubinho para o João Pedro antes da transmissão, pode pintar uma surpresa por aí. A gente não sabe se em relação ao Rubinho ou ao Schumacher, pela tendência da corrida, claro, para o Schumacher, que está muito rápido e ele deve fazer 3 paradas na prova. A surpresa que o Rubinho anunciou não era com ele, mas com o Schumacher, que deve vir para o box. A Ferrari está toda pronta, agora a entrada do box é mais atrás, quer dizer, essa ele já não é essa a entrada, já não é essa a volta em que ele vai entrar, mas a Ferrari está toda pronta. E você vê que ele já não consegue mesmo tirar muito mais a diferença em relação ao Montoya, ao contrário, ela até caiu um pouco. Barrichello no boxe. Aí está o Rubens Barrichello, vai para o boxe o Rubens Barrichello para fazer o primeiro pit stop. A tendência de 3 paradas pela situação de pista, não sei se é bom negócio não. Teria que ter deslanchado o Rubinho, ter se mandado na frente. Vamos acompanhar, de olho no Rubinho. Pela posição de pista, não é bom negócio. Veja o rápido reabastecimento. 7,2 o tempo do Rubinho. Vamos ver qual posição o Rubinho vai voltar. Está passando ali a Benetton. Voltou logo atrás do Button. Está na 10ª posição, na frente do Ed Irvine, o Rubens Barrichello. Na última corrida, a estratégia do Ross Brown foi muito questionada. E hoje novamente, né? Porque não deu nada certo, digamos assim. E o Button vai fazer daqui a pouco a sua parada. Se bem que são características diferentes as pistas de Suzuka para Indianápolis. Indianápolis, aquela história de o carro ficar mais de 20 segundos em aceleração plena, aquilo força muito o motor. Então, para quem estava com a necessidade do Rubinho de andar o tempo todo em ritmo de classificação, ali facilitaria uma quebra de motor que acabou acontecendo. Agora não é o caso, mas vamos ver se dá certo, porque parece um pouco que pela situação da corrida, pela posição que estava o Rubinho em terceiro e não na frente, não como o Schumacher, dá a impressão de que 3 paradas não é o ideal. Você vê o Trulli, o Fisichella, que é o 7º, e o Rubinho, 8º, já vai se mandando
para fazer a ultrapassagem em cima do Fisichella. Será que vai dar? É, tá valendo posição, não foi desta vez ainda. E o Rubinho tem que se mandar, ele vai parar teoricamente uma vez mais que esses dois pilotos aí. Passou pelo Fisichella, vai-se embora o Rubinho. Agora vai ter o Trulli pela frente. E o Fisichella vai pro boxe, a Benetton tá pronta. E Arno Trulli também, olha os dois que estavam com o Rubinho no boxe. Também expectativa aí de 3 paradas, tanto para Jordan como também para Benetton. Os dois agora parando para reabastecimento e troca de pneus. Na pista, a Jordan na frente. E está voltando na frente a Jordan. Agora volta também o Fisichella, praticamente o mesmo tempo. 2 décimos apenas a diferença. Vai voltando aí o Jarno Trulli. E também o Fisichella. A diferença 10.796. E Olivier Panis agora vai para o box com a BAR. Estava em 17º o Olivier Panis. E está aí fazendo a sua parada. Olha, Schumacher para completar 17 voltas de um total de 53. Você vê o tempo da cronometragem do pit stop do Olivier Panis. E o Schumacher vai-se embora, completa 17 voltas. E só agora vai voltar o Panis. 19 segundos a parada do Panis. 1:37.5 a volta mais rápida. Williams de Ralf Schumacher. 1:37.509. Vamos ver a diferença aí do Michael Schumacher para o Juan Pablo Montoya. Vai se mantendo. Nem Schumacher nem Montoya. Nenhum nem outro parando. Mika Häkkinen e Coulthard também. Os dois não pararam. A diferença aumenta um pouquinho. 11 segundos e 4 décimos. E o piloto brasileiro Antônio Pisoni, você vê a confirmação da volta mais rápida do Ralf Schumacher. Piloto da Fórmula 3000, da equipe Williams Júnior. A expectativa da confirmação do seu nome para ser piloto de teste da Williams no ano de 2002 está em Suzuka. E é convidado especial da Rede Globo ajudar a gente aqui a analisar essa prova. E a Ferrari, você vê aí o corre-corre na Ferrari. O Pisoni vai participar conosco, vai falar já. Vamos ficar atento aí para a possibilidade da parada do Michael Schumacher. Você vê que, para quem vai fazer 2 paradas, 19ª volta, já é o momento. Eles estão na 18ª, vão completar a 18ª, já é o momento da primeira parada. E é o que vai acontecer com o Schumacher. Antes de completar a 18ª, ele se manda, vai para o box. Vamos ver o Juan Pablo Montoya se ele também vem para o box. Aí o Schumacher. Houve uma inversão, uma reforma, né? O box da Ferrari é exatamente o último ou o primeiro a sair. Montoya é o novo líder. Ralf Schumacher é o segundo. Michael Schumacher no box. 8,8 o tempo do Michael Schumacher. Voltando para a pista o Schumacher. Portanto, ele vai para 2 paradas, parou na 18ª volta o Michael Schumacher. Antônio Pisoni, a gente vive a expectativa da sua confirmação, que você tem um futuro intenso pela frente no automobilismo. Enfim, essas primeiras 18 voltas com a surpresa do Rubinho, programando 3 paradas para ele nesta prova, Pisoni. Bom dia, Luiz Eduardo, bom dia, Reginaldo. Luiz Roberto, desculpa. Bom, eu acho que da forma que o Rubinho começou a corrida, eu acho que tudo indicava que ele ia fazer realmente 3 paradas. Ele começou muito bem, passando o Ralf e logo em seguida o Montoya. E na minha opinião, eu acho que tem muito chão pela frente ainda e muita coisa vai rolar. A corrida do Rubinho não acabou ainda, para mim ele está em 6º, mas eu acho que ele ainda tem boas chances e o Schumacher realmente que tá passeando, né? Tá sobrando muito carro pro Schumacher. Eu concordo com o Pisoni em relação à corrida do Rubinho, mas eu, por exemplo, imaginei que fosse 2 paradas, exatamente porque ele estava no mesmo ritmo do Montoya. Quer dizer, mesmo com 3 paradas, ele não conseguiu partir para cima do Montoya, o que não foi bom em termos de demonstração de equilíbrio de carro.
Você é a diferença do Montoya para o Ralf Schumacher. 4 segundos, 802 milésimos. E aí em terceiro está o Mika Häkkinen com o Michael Schumacher em quarto. Coulthard é o quinto, até aí ele pode chegar. Para o Rubens Barrichello conquistar o vice-campeonato, o Coulthard poderia chegar aí em quinto, mas o Rubinho, que está logo atrás dele, já fez uma parada. O Rubinho teria que vencer a prova. Além de vencer, conquistar um possível vice-campeonato mundial, o Rubinho superaria os 60 pontos do ano passado. Faria uma temporada melhor em relação à de estreia dele, Rubens Barrichello, na Ferrari. Aí o colombiano Juan Pablo Montoya e agora a BAR com o Villeneuve parando. É a primeira parada do Jacques Villeneuve, 7.6, está voltando o Jacques Villeneuve. Montoya, Ralf Schumacher, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, David Coulthard, Rubens Barrichello é o sexto. Nós tivemos a confirmação neste fim de semana do paulista Felipe Massa, que disputa a Fórmula 3000 europeia, está correndo em Valência nesse fim de semana, fez até a pole position da 8ª etapa, ganhou 5 em 7, já é o campeão, confirmado como piloto da Sauber. Portanto, nós temos, por enquanto, aí 2 brasileiros confirmados, né? O Rubens Barrichello e o Massa, mas com possibilidade para o Bernot também prosseguir. Aí você vê o Rubinho. Schumacher passando o Häkkinen. Aí Schumacher colado, mas não deu. No fim da reta, o Häkkinen levou a melhor. E o Rubinho está lá, atrás do David Coulthard, na 6ª posição. E o Montoya vai para os boxes, hein? Daqui a pouco nós teremos a parada do Juan Pablo Montoya, que é o líder, com o Ralf Schumacher em segundo, o Häkkinen, que você vê, é o terceiro, e o Schumacher é o quarto. O Pisonia, que já está com fone de ouvido e rádio de comunicação da Williams, ouviu aí que a notícia de que o Montoya já está vindo para o boxe e está aí a equipe Williams pronta para a troca do pneu do Montoya. Vamos acompanhar o momento da parada do Juan Pablo Montoya já já. Henrique Bernot está punido com o stop and go de 10 segundos, porque cortou caminho na chicane. É, mas o Schumacher também cortou. O Bernot teria conquistado uma posição nessa manobra, a diferença do que aconteceu dele para o Schumacher. E o Juan Pablo Montoya com o Williams. Aí para a parada, vamos acompanhar o líder Juan Pablo Montoya. Está fazendo aí o pit stop Montoya. A equipe Williams toda pronta, vamos lá. Vamos ver o trabalho da Williams. Veja o trabalho do colombiano Juan Pablo Montoya. Tem uma vitória na temporada o Montoya. Conquistou 3 poles, 8.8, está voltando o Montoya. Portanto, Montoya faz a parada, Ralf Schumacher vai lá para assumir a primeira posição. Ralf Schumacher que vai parar, evidentemente, já. Ainda não parou o Ralf. Montoya voltou exatamente na frente do Bernot. E o Bernot que está com a corrida toda bastante prejudicada. Você se lembra, ele não largou. Teve que largar dos boxes e bem depois, bem atrasado, que os mecânicos conseguiram fazer o carro funcionar. Mas o Bernot termina a temporada sendo 10 vezes mais rápido do que o Bernot em posições de grid, do que o Verstappen em posições de grid, 10-7. E o Verstappen, um piloto com 10 anos de Fórmula 1, uma experiência muito grande e um piloto muito rápido. Isso deve valer, inclusive, a renovação do contrato do Bernot, que está sendo discutido com a Aeros nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Tomazeng no box agora. E o Fernando Alonso. Tomazeng da Prost e o Fernando Alonso da Minardi. Os dois parando agora. Fica a expectativa agora. Montoya voltou em quinto.
Aí o Rubinho. Montoya quinto, Rubinho sexto. Os dois passando e completando. Veja a diferença entre eles. Cada um deles fez uma parada. Rubinho, estratégia de fazer 3 paradas. Vem aí na 6ª posição o Rubens Barrichello. De carona com o Rubinho. É evidente que com a estratégia de 3 paradas, o ideal para todos nós brasileiros seria que o Rubinho estivesse à frente do Montoya, que tem 2 paradas só. Né? A expectativa para o Ralph, né? Você vê a equipe Williams, o Montoya já parou, vem aí o Ralph. Está na liderança, com uma vantagem de 21,241 para o Rubinho, que é o 6º. Todos os outros que estão aí atrás do Ralph parando. Aí o Ralph vai fazer o pit stop. Tem o líder, Ralf Schumacher. Em segundo está o Mika Häkkinen. Tem 12 segundos de vantagem para o Mika Häkkinen, que vai ser o novo líder. A equipe Williams trabalhando no carro do Ralf Schumacher. Reabastecimento e troca de pneus. Mika Häkkinen vai ser o novo líder. A vantagem do Ralf, claro, não era suficiente. E agora a vez da McLaren, hein? David Coulthard vai para o box. Na volta de número 23, David Coulthard vai para fazer a sua parada. Ed Irvine também com a Jaguar. Agora, em relação à McLaren, 23ª volta, vai parar o Coulthard. Pouquinho além daquela previsão inicial ali entre a 19ª e a 21ª, mas também estratégia para 2 paradas. Se alguém for fazer uma parada só, é em torno da 32ª, 33ª. E o Rubinho colado aí no Juan Pablo Montoya. Montoya é o 3º, Rubinho é o 4º, claro, com a parada do Ralf Schumacher. Vamos ver qual posição voltou o Ralf Schumacher. Na 5ª, exatamente atrás do Rubinho. Vamos ver a vantagem do Rubinho para o Ralf. 5 segundos, 186 milésimos. A vantagem do Rubinho para o Ralf. E agora vai para o box. O Häkkinen. Aí o Mika Häkkinen. Aí também o líder Mika Häkkinen para fazer a sua parada. Tá aí o Häkkinen. Vamos ver o trabalho da McLaren. Michael Schumacher pode voltar à liderança, ou seja, a gente pode ter a verdade da pista restabelecida. Tá aí o Mika Häkkinen. Ele tinha uma vantagem de 11 segundos. Claro, o Schumacher vai voltando para a liderança. Aí está o alemão Michael Schumacher. Todos os primeiros com Schumacher, Montoya, Barrichello, todos já pararam. Pelo menos para uma parada. Daqui a pouco a expectativa. Veja aí, Michael Schumacher é o líder, 24 voltas completadas, com Montoya em segundo, Barrichello terceiro, Ralf Schumacher quarto, Mika Häkkinen quinto, David Coulthard sexto. Todos já pararam. Ed Irvine, que é o 7º também. As outras posições dos pilotos que estão na pista. São 24 voltas completadas do Grande Prêmio do Japão. No Domingão do Faustão tem a participação de Giovanna Antonelli, Eliane Giardini e as loucuras de Tom Cavalcante. Neste domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Ed Irvine abandona o Grande Prêmio do Japão. 130 corridas com esta, o Ed Irvine. Estava em 10º, foi-se embora.
Aí Juan Pablo Montoya rasgando na reta, é o segundo. A diferença do Schumacher para o Montoya, 6,6, ou seja, 6,3, perdão. Diminui um pouco em relação à primeira parte da corrida, quando a diferença sempre ficou em torno de 10 segundos. Mas as posições de pista voltam àquela primeira parte da prova. Você viu ali que a Prost teve que sair para permitir a passagem e voltou, e por pouco que o Rubinho não toca ali no carro da Prost. É susto atrás de susto na corrida, porque é uma corrida muito veloz, e você vê mesmo um piloto quando está dando passagem, dando espaço para quem está uma volta à frente passar, você vê que é apertado e em curvas sempre velozes. Quer dizer, por mais que o outro tire o pé, acaba ficando uma situação de risco. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Aí o Rubinho, atrás do Montoya, que é o segundo. O Rubinho é o terceiro, o Schumacher é o líder. A diferença do líder para o Rubinho, 7,723. E lembrando que logo depois da Fórmula 1, nós vamos ter um compacto, os melhores momentos do GP de moto velocidade da Austrália. Valentino Rossi venceu a prova e conquistou o título italiano, conquistando um título. E você vai ter com a narração do Eduardo Moreno, com os comentários do Trípoli. Logo depois da Fórmula 1, a velocidade continua na tela da Globo. Alexandre Barros, quarto. Então vale sua torcida logo depois da Fórmula 1, acompanhando os melhores momentos, as emoções da etapa da Austrália, do Mundial de Moto Velocidade. Do João Pedro. O Mika Häkkinen se aposenta a partir de hoje, depois dessa corrida, mas se dependesse aqui da torcida japonesa, provavelmente ele continuaria por muito tempo na Fórmula 1. São muitas faixas pedindo para que ele fique e para que volte, se for possível, em 2003. Uma possibilidade que em tese existe, mas que na prática é muito difícil. Em tese existe porque o Mika Häkkinen disse que pararia apenas por um ano para reflexão, mas todos consideram que seja uma parada definitiva. 26 voltas, de um total de 53. Michael Schumacher é o líder, com o Juan Pablo Montoya em segundo. Rubens Barrichello é terceiro, Ralf Schumacher é quarto, Mika Häkkinen em quinto, David Coulthard é o sexto. São os 6 primeiros. Schumacher, que no momento da prova errou, na hora de fazer o Ralf Schumacher errou na hora de fazer a tomada da chicane, passou reto, e essa atitude está sendo analisada pela direção de prova. O Bernoulli foi punido porque na hora que errou na tomada, fez uma ultrapassagem, tirou proveito dessa situação. Os dois irmãos erraram, o Michael e o Schumacher também, mas está sendo estudado o erro do Ralf. É aquela história da interpretação, né? Tirou vantagem ou não, passou por querer passar ou passou para evitar uma rodada. Interpretação. No caso do Schumacher e do Michael não mudaria nada, né? Ele vinha com vantagem para o Montoya, que é o segundo. Você vê o Montoya, 27 voltas já completadas. Rubinho é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto. Rubinho está a 7,8 do Michael Schumacher. Está muito próximo ali do Montoya. No visual, situação que vai dando o vice-campeonato mundial para o Coulthard. Ralf Schumacher está punido com 10 segundos. Vai ter que fazer um stop and go, Ralf Schumacher. Essa é a Williams do Montoya, a outra Williams vai ter que cumprir a punição. O David Coulthard,
que é o 6º colocado, com esta punição vai para a 5ª. O David Coulthard que está lutando aí pelo vice-campeonato. Ainda assim, ele em 5º, se o Rubinho vencer a corrida, o Rubinho ficaria com o vice-campeonato mundial. Aí o Ralf Schumacher, ele é o 4º, vai ter que cumprir a punição do stop and go de 10 segundos. E ainda tem todo o traçado de sair para o box, para fazer o stop and go na saída dos boxes. Enfim, a corrida do Ralf Schumacher está comprometida a essa altura. Ele que vem na 4ª posição. E isso não deixa de ser bom para o Rubinho, porque da mesma maneira que ele disputa o vice-campeonato com o David Coulthard, ele também disputa o 3º lugar do campeonato com o Ralf Schumacher. Tem 48 pontos, o Rubinho 54, são 6 pontos de diferença. Então o Rubinho não pode bobear nessa batalha aí individual entre eles. É verdade, João Pedro. Tá aí a confirmação do stop and go para o Ralf Schumacher. Tem que parar para cumprir. A não ser que a punição seja definida nas últimas 3 voltas, aí a gente tem 25 segundos, são acrescidos ao tempo total de prova do piloto. Mas agora não, tem que parar. É a diferença do Rubinho para o Ralf. São 53 voltas do Grande Prêmio do Japão. Jean Alesi, veja aí. Ferrari no box. Rubens Barrichello tem que parar 3 vezes. Vai para fazer a segunda. Ralf Schumacher também, olha lá o Ralf, logo atrás do Rubinho, para cumprir o pênalti, para cumprir a punição. E vale exatamente a 3ª posição. Aí o Rubinho, reabastecendo, trocando pneus. O Ralf não pode mexer no carro, é punição, 10 segundos. O Rubinho, a tendência é ser mais rápido, inclusive. Olha o Rubinho aí, problema com o Rubinho. Lá no chão, 12.6, eles saem praticamente juntos, mesmo assim o Rubens Barrichello. E o Ralf agora passou, hein, e tocou na linha. O Ralf tirou para não bater no Rubinho, mas passou pela linha, que é o limite do boxe, é o pit lane, exatamente a linha. E ele já foi punido por passar sobre linha, o Ralf Schumacher. Pode ser punido de novo, será, Reginaldo? Mas passou o Rubinho. Tá bem, a lembrança do Luiz Roberto tá em cima, a memória. O Ralf foi punido exatamente por isso, sem ter que desviar de ninguém, no caso teve o Rubinho agora, mas por pisar naquela linha branca na saída do boxe. De qualquer forma, o Ralf e o Rubinho, a McLaren segurou o Rubinho mais do que o normal ali. Mais um piloto passando reto na chicane. Pedro de la Rosa com a Jaguar. E o Juan Pablo Montoya também. Claro que não é todo mundo que passa reto na chicane que vai ser punido. É uma situação que é analisada. E aí vem o Hakkinen. Essa chicane exatamente aí que o Hakkinen contornou agora corretamente. E a volta mais rápida de Juan Pablo Montoya, 1:36.450. Exatamente. Diga, Reginaldo. Exatamente no momento em que ele andava mais rápido, o Montoya, que ele acabou perdendo também o ponto ali de freada na chicane e passou direto. Isso aconteceu com o Michael Schumacher, exatamente isso, quando ele teve que andar mais rápido. Com a saída do Ralf Schumacher, ele acabou tocando, pisando na linha da saída de boxe. Essa situação já está sendo analisada pela direção de prova. Já já a gente pode ter a confirmação ou não de outra punição para o Ralf. Claro que além dessa parada para cumprir o stop and go, o Ralf vai ter que fazer depois o seu segundo pit stop para reabastecimento e troca de pneus. Veja aí a vantagem. Porque na parada, como nós destacamos há pouco, ele não pode, ninguém pode tocar no carro, né? Ele para, tem que manter o motor funcionando, não pode deixar apagar, fica todo aquele cuidado, ninguém pode tocar no carro e ele se manda, cumpre os 10 segundos de penalidade. E a diferença aumentando um pouquinho, do Michael que passou para o Montoya que vem aí.
31 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Você viu lá a expressão do Ross Brown, a equipe Ferrari. 22 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão. A última etapa da temporada 2002, que vai começar dia 3 de março. O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. E aí a equipe Williams. É o Patrick Head de costas aqui, conversando com o time, na expectativa de mais uma punição ou não para o Ralf Schumacher. Porque na saída, ele e o Rubinho, a Ferrari tinha que enrolar o pit stop do Rubinho justo naquela hora, né? Pit stop para 8, foi para 12 segundos. E aí você vê a imagem do Ralf na pista. Pois é, mas fica também a pergunta, né, Luiz Roberto? Foi para 12,6 por um erro, por um problema? Ou mudou a estratégia e, em função da posição na corrida, então passaria a ser apenas 2 paradas e não 3? É verdade, é suficiente, né? Porque a estratégia, segundo as equipes de Fórmula 1, a necessidade, e o Rubinho vem colado agora no Montoya, hein? No Ralf, perdão. Veja o Rubinho colado no Ralf. O Rubinho é sexto, o Ralf é quinto, o Coulthard é quarto. E aí, olha os dois, Rubinho, o Ralf passou de novo reto na chicane, mesmo assim segurou a frente. Ralf e Rubinho, eles estão se estranhando, já tem algumas voltas. Aí vem o Rubinho, vai tentar passar, aí bota por fora, se manda Rubinho. Enfim, passa pelo Ralf Schumacher. Vai-se embora o Rubens Barrichello. E na reta o Rubinho fez gestos, tirou a mão do cockpit, botou o braço para fora, reclamando do Ralf Schumacher. Com ou sem razão, Reginaldo Leme? Com toda a razão. Com toda a razão. O que o Ralf fez lá atrás. E agora aí foi uma defesa normal de posição. E o Rubinho foi com toda a coragem, todo o arrojo aí para cima, para conseguir essa ultrapassagem num ponto muito perigoso. Porque perder a aderência ali naquela curva de alta é muito fácil. Portanto, o Rubinho é quinto agora. Também essa manobra do Ralf, né, na tentativa de impedir a ultrapassagem do Rubinho. Essa que você está revendo vai ser investigada também, julgada, digamos, pelos comissários da prova. Veja que ele vai reto. Levou vantagem. Claro, está no seu traçado, enfim. Se mandou. E aí, na sequência, o complemento da ultrapassagem, o Rubinho botou por fora, pé embaixo, se manda e vai embora. Você vê que o Ralf teve algum problema de câmbio ali, que o Rubinho meteu do lado. Você viu a fumacinha do carro do Ralf, o Rubinho se aproveitou disso. Agora, no lance anterior, da chicane, não há a menor dúvida de que o Ralf tirou vantagem ao corpo. São 2 punições para o Ralf, então, pela saída do box. Pisou na linha e também pela chicane, os comissários que se virem agora lá, né? Ele resolveu fazer tudo de errado nessa corrida. Se forem punir o Ralf, é melhor ele parar, né? Porque voltar não adianta, mas parar 2 vezes, ainda tem que parar a terceira para fazer o pit stop. Pois é, João Pedro, 33 voltas completadas, 20 para o encerramento. Schumacher é o líder, Montoya o segundo, Hakkinen o terceiro, Coulthard o quarto, Rubinho Barrichello o quinto, Ralf Schumacher o sexto, Jarno Trulli o sétimo e o Fisichella é o oitavo. Aí você vê lá o Panis fazendo também o seu pit stop. E nesse momento no box, o Trulli que você vê aí agora. E a Sauber do Heidfeld também nos boxes. Schumacher completando 32 voltas. Perdão, 34 voltas. 34 voltas completadas, 19 para o encerramento. Schumacher continua
na liderança, mantendo essa vantagem aí de 6 segundos para o Juan Pablo Montoya, que é o segundo colocado. Veja aí o Montoya. Daqui a pouco nós tivemos aquele problema na chicane. Vamos rever aquele momento. Olha aí, ó. Rubinho com o Ralf. E aí o Ralf corta caminho, literalmente, vai-se embora. Essa atitude do Ralf está sendo analisada pelos comissários de prova. E ele pode ser punido por essa atitude aí. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Veja a comparação do Schumacher com o Montoya. Na volta 32, o Montoya foi mais rápido, o Schumacher nas outras duas. E agora Villeneuve nos boxes. E o Ralf Schumacher, tudo diferente em relação ao Montoya. O Montoya disse que o carro tá legal, que tá um prazer, que o time tinha tudo para fazer uma grande corrida. O Ralf reclamou que o carro sai de frente e reclamou do chefe, que quer uma definição. Seu Frank tem que resolver quem é o primeiro piloto, senão o Williams pode perder o campeonato, Reginaldo. Parece que não conhece o chefe de equipe que ele tem. Porque o Frank Williams é, nesse sentido, é bastante teimoso e não vai aceitar uma imposição dessa do Ralf de jeito nenhum. O Ralf que se cuide, isso deve ser chamado a atenção. Pode até ter razão, porque a Williams já perdeu o campeonato exatamente por uma indefinição entre primeiro e segundo pilotos. Isso já aconteceu com Alan Jones e Carlos Reutemann, já aconteceu com Nelson Piquet e Nigel Mansell. Mas não vai mudar a linha de atitude do Frank Williams. O Ralf é que tem que ficar quietinho para ficar no lugar que ele está. Mais uma punição, agora no stop and go de 10 segundos para o Jos Verstappen. Porque na volta de aquecimento ultrapassou. Fez uma ultrapassagem na volta de aquecimento o Verstappen. Tá certo. É a última do ano, tá todo mundo brincando. 18 voltas para o encerramento. 35 voltas completadas por enquanto. David Coulthard vai ficando com o vice-campeonato mundial. E agora Giancarlo Fisichella vai para o boxe. Ele que é o sétimo, era o sétimo, vai para os boxes. O Giancarlo Fisichella. E daqui a pouco, depois da Fórmula 1, enquanto você vê aí o Fisichella fazendo a sua segunda parada, você vai ter as emoções do Mundial de Moto Velocidade. Os melhores momentos do Grande Prêmio da Austrália de Moto Velocidade na categoria 500 para você. 9.1 o Fisichella e a Ferrari. Prontinha. Ferrari nos boxes. Schumacher vai para o segundo pit stop dele, Schumacher. Vamos lá com a Ferrari do Schumacher. Aí o Michael Schumacher, tetracampeão mundial, conquistou o título esse ano na Hungria. Sobrou da turma, teve um campeonato próprio. E está fazendo aí o segundo pit stop, a segunda parada. Veja o trabalho da Ferrari. De tudo que está fazendo o Ralf no fim de semana, 9 segundos. Pelo menos uma frase, ele foi muito feliz. Ele disse o seguinte: Michael é imbatível. Aí Mika Häkkinen passou, foi-se embora, hein? Volta, portanto, em terceiro o Michael Schumacher. O Ralf disse que o Michael é imbatível. Ele pilota num mundo próprio. Pelo menos nessa frase o Ralf foi muito feliz. Aí o Mika Häkkinen também se despedindo da Fórmula 1. Vamos confirmar as posições para você. 36 voltas completadas, Montoya o líder, Häkkinen em segundo, Michael Schumacher terceiro, David Coulthard é o quarto, Rubens Barrichello o quinto, Ralf Schumacher o sexto. São os 6 primeiros colocados em 36 voltas de um total de 53. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet S10, bicampeão do Rally dos Sertões. E neste domingo nós teremos o futebol do Campeonato Brasileiro ao vivo na tela da Globo para você. 4 da tarde. 2 grandes jogos, hein? Fluminense e São Paulo no Maracanã. Corinthians e Flamengo no Morumbi. E ainda as informações, os gols de toda a rodada. Domingo é dia de futebol na tela da Globo. Aí o colombiano Juan Pablo Montoya. É candidato com certeza estrela. Esse ano o Montoya já mostrou que é um piloto que tem uma característica muito especial, que é muito arrojado. E a Williams está prontinha lá para receber um dos seus pilotos.
É hora do Montoya, né? Na segunda parada do Juan Pablo Montoya. Tem 26 anos o colombiano. Agora, se o Rubinho, se aquele tempo de 12 segundos da segunda parada do Rubinho, porque o Rubinho parou para 3, a primeira parada dele foi na volta número 15. Veja aí a Williams prontinha para o Montoya. Se o Rubinho reabastecer o suficiente para ir até o fim da corrida, a situação pode começar a ficar legal. Ou seja, uma mudança de estratégia que pode mudar o destino da corrida para o Rubinho, Reginaldo. Em relação a pneu, é perfeitamente possível fazer isso. O combustível também pelos 12,6. Só que a gente não sabe se foi um problema no pit stop da Ferrari, problema que aí fez a equipe trabalhar devagar, ou se realmente mudou a estratégia lá. Porque se mudou, foi bem mudado. O Montoya vai parar já já, o Hakkinen e o Kuta ainda vão fazer a segunda parada. O Rubinho podia ficar numa boa, tá aí o Montoya. O Juan Pablo Montoya vai para o segundo pit stop dele, Montoya. Aí o Montoya, o Hakkinen vai assumir de novo a liderança na volta de número 38. Ali a Prost e agora a Williams. Você vê ali o Hakkinen com o Schumacher coladinho nele. A parada do Montoya, 7,6. Está voltando aí o Juan Pablo Montoya. ...53 voltas do Grande Prêmio do Japão, você acompanhando na tela da Globo as emoções da Fórmula 1. E aí você viu a parada do Hakkinen e a saída também conturbada ali do Mika Hakkinen. Ele também foi para o seu segundo pit stop. O Alonso estava ali, mas o Hakkinen não pisou na linha. O Alonso, claro, ajudou, entre aspas, digamos assim, se é que é possível, naquela situação. Jason Button agora também fazendo o pit stop, parando para reabastecimento e troca de pneus. Está aí o Ross Brown, a equipe Ferrari. E fica a expectativa da estratégia. O que vai acontecer com o Rubinho? Você tem a imagem do Michael Schumacher. Nós vamos ter o complemento de mais uma volta e a confirmação das posições da pista depois das paradas do Montoya, do Mika Hakkinen. Daqui a pouco o Coulthard também tem que fazer o seu segundo pit stop. Você vê que a diferença entre o Schumacher e o Montoya, cada um já com 2 paradas, é bem mais apertada agora. 5,075 a diferença do Michael Schumacher para o Montoya. E o Coulthard vai para o box. E aí o David Coulthard, veja a equipe McLaren. Ralf Schumacher também vai para os boxes. Vamos ver aí o tempo do Coulthard, 6,8. Trabalha bem a equipe McLaren, aí está o Ralf. Agora, pit stop, vai trocar pneus, ele já cumpriu uma punição, está fazendo a segunda parada dele, Ralf Schumacher. Estava em quinto, Ralf Schumacher. (9,2) o tempo do Ralf. Esse é o Juan Pablo Montoya. 39 voltas completadas, de um total de 53. Confirmando para você, Michael Schumacher é o líder. Juan Pablo Montoya o segundo, Rubens Barrichello o terceiro, Mika Hakkinen o quarto, David Coulthard o quinto. Agora o Rubinho tinha que ganhar a corrida, né? Sem ninguém sair da pista aí, né? Tinha que passar o Montoya e se mandar com o Schumacher fazendo um jogo de equipe ali. O Coulthard chegando em quinto e o Rubinho vencendo. O Rubinho é o vice-campeão. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso.
Diferença de Michael Schumacher para Juan Pablo Montoya, 6,4. Schumacher restabelece a diferença ali para não ter nenhuma dúvida. Do Juan Pablo Montoya para o Rubens Barrichello, a diferença é de 13,2. Uma diferença confortável para o Montoya. Schumacher, Montoya. Vamos ver a diferença. 6,8, aumentando ainda mais um pouquinho. No Domingão do Faustão tem a participação de Giovanna Antonelli, Eliane Giardini e as loucuras de Tom Cavalcante neste domingo, 6 da tarde, logo depois do futebol no Domingão do Faustão. Confirmação, 40 voltas, faltando 13 para o encerramento. Schumacher, o Michael, Montoya o segundo, Rubinho o terceiro, Hakkinen o quarto, Coulthard o quinto, Ralf Schumacher o sexto. Com esse resultado, o Schumacher estabeleceria mais um recorde na sua carreira, né? Que é o recorde histórico. Passaria a ser o piloto com maior pontuação na história da Fórmula 1, superando o Alain Prost. A Ferrari pronta para mais um pit stop aí. Em poles, o Schumacher este ano estabelecendo 11, já consegue fazer o maior número de poles da Ferrari, da história da Ferrari. O recorde pertencia a 1974, com 10 poles, sendo 9 do Lauda e uma de Regazzoni, e em 2000 também 10 poles, 9 do Schumacher e uma do Rubinho. Este ano ele sozinho fez as 11. É um ano impressionante de Michael Schumacher, sem dúvida um dos gênios da história da Fórmula 1. A expectativa do Rubinho, será que ele vai ter combustível para toda a corrida? Não, vai para os boxes Rubens Barrichello. Aí realmente para a terceira parada eu tive realmente essa impressão ali que estava tudo certo. Vai com essa parada aí, vai ficando muito distante o vice-campeonato. Tá aí o Rubinho parando, fazendo o seu terceiro pit stop. Foi a estratégia que a equipe que eles adotaram, né? E vai voltar o Rubinho. Mas vamos ver que posição vai voltar o Rubinho. Ele estava em quarto. E agora, digamos, é a posição real dele. Daí pra frente vai ter que brigar na pista por posições o Rubinho. Mas você vê que realmente não adiantou nada escolher essa estratégia de 3 paradas, porque o segundo jogo de pneus, por exemplo, ele fez apenas 11 voltas com esse segundo jogo. Quer dizer, nada significativo, os pneus resistiriam bem mais e podem ser até mais rápidos depois da 8ª, 9ª voltas. Então não adiantou nada. Fez 3 paradas, perdeu muito tempo. Aí o Mika Hakkinen, corrida de despedida do finlandês Mika Hakkinen. 33 anos, 20 vitórias, 26 pole positions. Foram 42 pódios, 417 pontos. Por enquanto ele está aumentando o número de pódios aí na terceira posição. O Mika Hakkinen, 2 títulos mundiais, 98 e 99, bicampeão mundial de Fórmula 1, o finlandês Mika Hakkinen. Parece que foi outro dia que o Mika Hakkinen estava estreando na Fórmula 1. Andando rápido, causando todo aquele frisson. Já está chegando a hora, tá certo que ele está parando cedo. E de repente nem é definitivo, como aconteceu com o Alain Prost. Tem idade e talento suficiente para voltar a pilotar daqui 2 anos, daqui 3 anos. E na verdade, Luiz Roberto, faz muito pouco tempo que o Hakkinen ganhou sua primeira prova. O Hakkinen era daqueles pilotos que fazia pole, liderava a corrida e acabava não ganhando. Era tido como um piloto azarado, daqueles que a história da Fórmula 1 registrou como azarado. Foi em 97, quando o Villeneuve estava disputando com o Schumacher em Jerez de la Frontera, que o Villeneuve ganhou o campeonato em cima do Schumacher, aquela coisa que o Schumacher jogou o carro para cima, não deu certo, aquela coisa toda, que por um acordo até da Williams e da McLaren, um acordo contra a Ferrari, quer dizer, não é que facilitando, prejudicando a Ferrari, mas um acordo entre elas, inglesas, que se um não prejudicasse, se a McLaren não prejudicasse o Villeneuve, a luta do Villeneuve, seria recompensado e acabou acontecendo ali. A Aérea, a mulher do Mika Hakkinen, acabou acontecendo e o Hakkinen ficou com a vitória. O Villeneuve deixou o Hakkinen passar. Foi a primeira vitória dele, apenas em 97. Hoje ele já tem 20. E 26 poles, 2 títulos mundiais. Mika Hakkinen, momento de despedida. No piloto da McLaren você viu o Ron Dennis, viu a Aérea, a esposa dele, que é sempre uma figura muito marcante, né?
a expressão, como ela acompanha as provas, virou também personagem das transmissões da Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. ...43 voltas completadas de um total de 53, 11 voltas para o encerramento, para o fim do Grande Prêmio do Japão. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mika Hakkinen, David Coulthard, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher. São os primeiros. A diferença do Michael Schumacher para o Juan Pablo Montoya. Do Montoya para o Hakkinen, 16,9. 16 segundos e 9 décimos. E a confirmação das posições para você. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mika Hakkinen, David Coulthard, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jason Button, a Benetton, 7ª e 8ª posições. Um fim de semana que eles conquistaram as melhores posições no grid em todo o ano. E a Benetton também está dando adeus, né? A Benetton, uma equipe que tem a cara da alegria na Fórmula 1. Chegou, Flávio Briatore foi lá e tal, e de repente conquista 2 títulos de pilotos com o Michael Schumacher no bicampeonato em 94 e 95. Conquista um título de construtores. E agora a Benetton dá adeus. O ano que vem a Renault vai substituir a Benetton. É uma corrida com um clima de nostalgia mesmo, né, Reginaldo? Isso normalmente até acontece no Grande Prêmio do Japão ou o Grande Prêmio da Austrália, que já encerrou o campeonato, mas este ano tem mais despedidas do que o normal. E a Benetton, sempre lembrando, que é o fim de uma história que começou em 86. A Benetton que comprou a Toleman. Vocês se lembram, a Toleman foi a equipe em que o Ayrton Senna estreou em 84 na Fórmula 1. Em 86 a Benetton comprou, virou equipe Benetton e agora está passando a ser definitivamente equipe Renault. Prometendo muito para o ano que vem. 9 voltas para o encerramento. A vantagem do Michael Schumacher, 7 segundos, 9 décimos para o Juan Pablo Montoya. Do Montoya para o Mika Hakkinen, 18 e 7. Diga, João Pedro. Os números do Michael Schumacher esse ano são tão impressionantes que, se a corrida acabasse assim, ele terminaria com 123 pontos, o que significa dizer que ele teria mais do que a soma do segundo e do terceiro colocado juntos, chegariam a 120, Rubinho e David Coulthard. E com esta possibilidade de vitória, ele vai estabelecer um outro recorde na carreira de pontos conquistados. Ele conquistou até aqui 791 pontos. O Alan Prost, 798 pontos e meio. Ou seja, só a vitória dá ao Schumacher esse recorde. Como é um ano de tantos recordes, né? Está se aproximando a quebra de mais um. Iria para 781 pontos o Michael Schumacher. É bom a gente destacar que o Prost andou muito mais tempo quando a vitória contava 9 pontos. Vai para 801 pontos se vencer o Michael Schumacher. Veja o comparativo dele com o Montoya. Na volta 45 o Montoya mais rápido, também na volta 44. Na 43 o Schumacher mais rápido. Enfim, eles vão aí revezando esta diferença, que vai se mantendo em torno de 6 segundos. Vamos ver agora. 7,1. 7 segundos, 176 milésimos a diferença do Michael Schumacher para o Juan Pablo Montoya, o colombiano. 8 voltas para encerramento. 8 voltas para mais uma vitória de Michael Schumacher. Já venceu 52 vitórias, também é recorde conquistado esse ano. Em segundo, o Alan Prost com 51 vitórias. São os números impressionantes. Esse piloto, que já é uma lenda do automobilismo, está entre os grandes, indiscutivelmente. A diferença diminui um pouco agora do Michael Schumacher para o Montoya. 6.516. Tirar um segundo por volta, como aconteceu agora, ainda é possível. Mas é evidente que você está vendo aí o Schumacher com tráfego aí, por isso, claro, perde alguns décimos importantes.
Vai botar uma volta daqui a pouco no 10º colocado, o Michael Schumacher, que completa 46 voltas de um total de 53. Montoya o segundo, Mika Häkkinen, que passa reto na chicane. É o terceiro, David Coulthard o quarto, Barrichello o quinto, Ralf Schumacher o sexto. Nessa situação, Coulthard é o vice-campeão mundial de Fórmula 1. O Rubinho vai ficar com a terceira posição no campeonato. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. No Domingão do Faustão tem a participação de Giovanna Antonelli, Eliane Giardini e as loucuras de Tom Cavalcante. Neste domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão, logo depois do futebol. E daqui a pouco, Mundial de Moto Velocidade, o título de Valentino Rossi, os melhores momentos para você. Você amante da velocidade, já já, um compacto especial para você do Grande Prêmio da Austrália de Moto Velocidade, uma prova muito legal. Olha, vale a pena você acompanhar. Alexandre Barros esteve na liderança, troca de posições, ultrapassagens, aquele show de transmissão tradicional do Mundial de Moto Velocidade. E é a conquista do Valentino Rossi, um italiano conquistando o Mundial de Moto Velocidade. A diferença segue diminuindo. Tráfego apenas, o Schumacher já com leve cuidado, Reginaldo Leme. Acho que os dois. Claro que ele está pegando um momento de tráfego, mas também está pensando no final da corrida, levar o carro até o fim agora, já não tem mais nenhuma necessidade ali nem tem como ele pensar em ajudar o Barrichello, já é uma corrida totalmente dele. É 1:38.6 o Schumacher, 1:37.7 o Juan Pablo Montoya. A diferença diminui mais um pouquinho, veja aí. 5:288. E dá-lhe tráfego, né? É quase um congestionamento a essa altura. O Montoya deve estar muito motivado, né, para partir para cima e tentar uma vitória aí nessas últimas voltas. E o Schumacher é uma outra história. A temporada vai chegando no fim, com as despedidas do Jean Alesi, do Mika Häkkinen, que está aí na terceira posição, vai para o último pódio do Mika Häkkinen da carreira dele, com a saída da Benetton, mas ano que vem tem a chegada da Toyota. O campeonato vai ter o Rubens Barrichello na Ferrari, expectativa do Bernot de continuar. Tem o Felipe Massa que está chegando para andar de Sauber no ano que vem. A nossa expectativa do Luciano Burti, que com certeza está acompanhando a corrida, deve estar louco para estar dentro do cockpit. Vai dar tudo certo, Luciano. Que a gente quer mesmo que você se recupere legal. Ele que se acidentou em Spa-Francorchamps, um acidente muito forte, muito importante. Você falou bem, Luiz Roberto, a chegada da Toyota. Nunca na história da Fórmula 1 uma equipe se preparou tanto, passou um ano se preparando tanto. Treinou em 11 pistas diferentes. Treinou o ano todo em 11 pistas diferentes. É como se estivesse disputando o campeonato para entrar no ano que vem para valer. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mika Häkkinen, David Coulthard, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher são os 6 primeiros. A diferença do Michael Schumacher para o Montoya, 5 segundos, 2 décimos. E aí a Benetton, que também está se despedindo hoje com o abandono do Giancarlo Fisichella. Aí o Fisichella na despedida da Benetton, bicampeã mundial de pilotos, uma vez campeã de construtores. A Benetton será a Renault a partir da próxima temporada. São as últimas voltas do Grande Prêmio do Japão, a última etapa do Mundial, a 17ª. Schumacher vai se aproximando da vitória de número 53 da carreira dele. E vai alcançar a 9ª vitória na temporada do Schumacher. Ele já chegou a essa marca, mas repete o feito dele, o Michael Schumacher, de 95. E o Coulthard vai para a terceira posição.
a ser o vice-campeão mundial de Fórmula 1 da temporada, o David Coulthard. O Hakkinen, que parece que fica claro aí um jogo de equipe, o Hakkinen permitindo a passagem do Coulthard. Abrindo mão do pódio, Mika Hakkinen, na corrida de despedida. Isso não deve ser fácil para o piloto, não. As duas McLaren, Coulthard e Hakkinen. É tranquilo para um Mika Hakkinen. O Mika Hakkinen, que é outro também que sai com a certeza do dever cumprido. E o Coulthard chega ao seu primeiro vice-campeonato. Muita gente pensa que como ele correu na Williams, correu 2 anos na Williams e 6 anos na McLaren, e já era normal o Hakkinen ter sido campeão 2 vezes e o Coulthard ter tido pelo menos um vice, mas não. É a primeira vez que ele chega ao vice. 49 voltas completadas, 4 para o final. Michael Schumacher, o líder, Juan Pablo Montoya, o segundo. Em terceiro, David Coulthard. Em quarto, Mika Hakkinen. Em quinto, Rubens Barrichello. Em sexto, Ralf Schumacher. Rubinho vai terminar a temporada como terceiro na classificação. O ano passado, na primeira temporada, ele fez 62 pontos. Está indo para 56 esse ano o Rubens Barrichello, portanto, é uma muito parecida as duas temporadas. Tá certo que esse ano, talvez ele tenha feito um jogo de equipe até mais intenso em relação ao ano passado, né? Claro, faz parte do contrato, faz parte do esporte, faz parte do jogo. E por isso tem uma performance parecida, com menos pontos em relação ao ano passado, mas uma performance parecida. Sem dúvida fez um papel muito importante para a equipe. Agora termina o ano sem uma vitória, sem a pole. 2 resultados que ele conseguiu no ano passado, certamente isso não aborrece um pouquinho o Rubinho, decepciona ele um pouquinho em relação ao ano, mas foi um ano, mais um ano em que ele aprendeu muito da Ferrari, isso que é importante. Ele aprendeu o que é a Ferrari, muito mais do que no ano anterior. E o Rubinho, dos 6 pilotos de ponta, né, das 3 equipes de ponta, McLaren, Williams e Ferrari, é o único dos 6 que não venceu. Isso deve também incomodar. Você está vendo o lance do Villeneuve, no momento que ele perde o controle da BAR, lá na chicane, roda, mas volta. Vamos ver a diferença do Michael Schumacher para o Montoya. Estava em 5.6, 5.8. Michael Schumacher, 50 voltas já completadas. Vem aí ele fazendo a chicane. 1.38.1. 1.38.1 o Schumacher, 1.38.7 a volta do Juan Pablo Montoya. A vitória vai se aproximando. Vem aí Michael Schumacher. É o líder do Grande Prêmio do Japão. Aumenta ainda mais a diferença agora para 6 segundos. Vai se aproximando da vitória de número 53. Para fechar um ano com 9 vitórias, com 11 pole positions. 2 voltas para o encerramento da temporada 2001. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, que vai ficando com o vice-campeonato. Mika Hakkinen é o quarto. Rubens Barrichello é o quinto. 2 voltas para o encerramento. De carona com Michael Schumacher. A Sauber vai se confirmando como a 4ª equipe. E aí o Michael Schumacher, para estabelecer mais um recorde na história da Fórmula 1. Número de pontos conquistados, ultrapassar Alain Prost. Prost tem 798 pontos e meio. Schumacher 791. Vai para conquistar mais 10 pontos. Para fechar o ano com 123. Chegar a 801 pontos. Na carreira, Michael Schumacher é mais um recorde deste impressionante Michael Schumacher. Já ele vai abrir a última volta. Fazendo a chicane. Luiz Roberto, parece na verdade assim um boletim de bom aluno, né? Se você olha, são 9 vitórias, 5 segundos lugares e um 4º lugar, só 2 abandonos. Parece aquele bom aluno, né? Que todo pai gostaria de ter como filho. O show de Michael Schumacher na temporada 2001. Última volta para Michael Schumacher.
Aí você com Michael Schumacher, vitória na Austrália, na Malásia, segundo no Brasil, vitória na Espanha, segundo na Áustria, vitória em Mônaco, segundo no Canadá, vitória no GP da Europa, vitória no GP da França, segundo na Inglaterra, venceu na Hungria, foi ali tetracampeão, venceu na Bélgica, aí foi segundo nos Estados Unidos, foi quarto na Itália e está conquistando a vitória de número 52 de sua carreira. É mais um momento de número 53 em sua carreira. Aí a equipe Ferrari já vai lá para o muro. Para mais uma vez você curtir aquela comemoração marcante dos últimos anos da Ferrari. Aí vem Michael Schumacher para estabelecer mais um recorde. 801 pontos somados em toda a carreira, recordista. Para a vitória de número 53. É a consagração definitiva nesta temporada de quem conquistou o título na Hungria, de quem é tetracampeão mundial de Fórmula 1, de quem tem um campeonato à parte que sobra na turma, que tem o reconhecimento e o carinho de todos aqueles que fazem parte do circo da Fórmula 1 e dos amantes do esporte espalhados pelo mundo todo. Você de carona com Michael Schumacher, nos últimos metros, vai para a chicane, vai para vencer. 53 vezes Michael Schumacher. Michael Schumacher, da Ferrari. Vitória da Alemanha no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. 11 vezes na pole position na temporada. 9 vitórias no ano. Tetracampeão mundial. 53 vitórias na carreira. 801 pontos é outro recorde estabelecido por Michael Schumacher. Juan Pablo Montoya, o segundo. Coulthard no terceiro, aí está. David Coulthard no terceiro, Montoya no segundo. Coulthard no terceiro. É vice-campeão mundial de Fórmula 1, David Coulthard. Mika Häkkinen é o quarto. Corrida de despedida de Mika Häkkinen. Quinto, Rubens Barrichello, da Ferrari. Sexto, Ralf Schumacher. Os 6 primeiros. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, os 6 primeiros do Grande Prêmio do Japão. Daqui a pouquinho nós voltaremos com as últimas informações, com a festa da última prova da temporada. Já já a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Celta 2002. O projeto que mudou o jeito de fazer e comprar carros no Brasil não para de trazer inovações para você. Venha conhecer o outro lado da tecnologia. O lado de dentro. Chevrolet Celta. O melhor carro que você já fez. Não tem nenhuma sede aqui, não. Ué. Gosta, Júlio? Não, é tá. Vou passar uma mensagem pra chamar o Gil pro ensaio, tá? Novo Nokia 3320. Periga sua bateria. Acabar antes da bateria dele. Nokia. O mundo todo só fala nele. Existem muitos bancos virtuais. Só um é real. Sabe por que minha mãe usa o Real Internet Banking? Porque ela tá grávida e quer ficar em casa pintando. Porque ela fala com a gerente pelo telefone. Porque meu pai falou que é seguro. Porque ela descobriu que é fácil passar doc. Porque eu não vou ser mais a única. Existem muitos clientes virtuais. Seja um cliente real. Abra sua conta. Banco Real. O banco da sua vida. E aí, doutor? Este tanque? Não. Esvazia. Esvazia? Essa gasolina que vocês puseram tá batizada. O motor do meu carro tá engasgando. Esvazia. Este tanque? Não. Esvazia.
bem aí, doutor? Dá uma olhada na água pra mim. Só mais uma coisa, esvazia. Cuidado onde você abastece. Quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga. Hashtag? Você que se liga na Globo, estamos de volta com imagens ao vivo de Suzuka. 150 mil pessoas acompanhando a corrida no Autódromo de Suzuka. 17ª edição do Grande Prêmio do Japão. Momento que Schumacher está chegando. Muito feliz, como sempre. O ano passado, quando o Schumacher conquistou o título e tirou a Ferrari daquele jejum de 21 anos, que foi uma vibração absolutamente anormal e não poderia ser diferente, o Mika Häkkinen foi o segundo a cumprimentá-lo, né? E hoje o Häkkinen abriu para o David Coulthard completar o campeonato como vice-campeão, abrindo mão do pódio. Mas aí Michael Schumacher vence, momento da comemoração, é um gênio do esporte, do automobilismo, Michael Schumacher. 53 vitórias na carreira, o cumprimento com o Rubinho. Reginaldo Leme não deu o vice-campeonato para o Rubinho, termina a temporada com um retrato do que foi o ano, a vitória de Michael Schumacher. É um retrato do que é a Fórmula 1, tanto que 3 equipes classificaram seus 6 carros, seus 6 pilotos entre os 6 primeiros colocados. O campeonato termina com Schumacher chegando a 123 pontos, que é um novo recorde na história da Fórmula 1, com 9 vitórias no ano. Ele que conseguiu um 4º lugar, 5 segundos lugares e 2 abandonos, como disse o João Pedro, como se fosse o currículo escolar do melhor aluno da classe. O Coulthard com 65 é vice-campeão, o Barrichello com 56 fica em terceiro, a melhor colocação dele na Fórmula 1. A Ferrari chega a 179 pontos, que é um recorde também na sua história. Não vai bater a McLaren, não bateu a McLaren, aqueles 199 da época de Prost e Senna, mas de qualquer forma 179 contra 102 da McLaren, que é um abismo de diferença. E um ano que foi marcado realmente pelos recordes do Schumacher, recordes impressionantes do Schumacher. 53 vitórias, 11 poles no ano, 123 pontos no ano e 801 pontos na carreira. Ele que em 161 grandes prêmios subiu 97 vezes ao pódio. É uma coisa impressionante, é realmente um gênio do esporte, esse tal de Michael Schumacher. Reginaldo. Diga, João Pedro. Estamos ao lado do Rubinho aqui, saber do Rubinho como é que fica a impressão aí dessa temporada que vai terminando. Você tinha a chance de chegar como vice-campeão, não chegou, mas sente como tendo sido uma boa temporada? Sem dúvida, eu acho que a gente tinha que lutar por uma corrida de risco hoje, e as 3 paradas eram por isso. Foi uma pena porque a ultrapassagem no Montoya tinha sido boa, mas o carro deles anda muito na reta, não tinha muito a fazer, e daí a minha corrida foi prejudicada por isso. Meus últimos 2 sets de pneus não eram novos, eu acho que daí deixou a desejar também. Nenhum arrependimento pela tática escolhida, era o que se tinha a fazer mesmo? A corrida para ter sido ganha eram as provas de Monza e de Indianápolis. Eu acho que esse circuito aqui é um circuito bom para a Ferrari, mas melhor para o Michael. O Michael guia com estilo, com o pé esquerdo, favorece mais a ele do que a mim. Então as duas que eu quero mais no meu agrado e que eu tentei, eu acho que venceria se não fosse os pequenos problemas, teriam sido Monza e Indianápolis. Agora vai curtir o Eduardinho, né? Ah, vou, com certeza. Vou para casa. Essa hora ele tá acordado. Obrigado, Rubinho. Tem toda a razão no que diz, né? Que as corridas que ele tinha para vencer realmente eram Monza e Indianápolis. Essa para tudo ou nada, uma estratégia para tudo ou nada. Hino da Alemanha para Michael Schumacher. 53 vitórias na carreira, o tetracampeão mundial. E agora o hino da Itália, da equipe Ferrari.
Vale lembrar um detalhe também que do lado direito ali o Montoya é um piloto que a gente vai ver muitas vezes aí no pódio, que é simplesmente a estreia dele nesse circuito de Suzuka. Ele já chega em segundo e anda o que andou. Portanto, Michael Schumacher o vencedor, Juan Pablo Montoya foi o segundo, David Coulthard, vice-campeão mundial, foi o terceiro. Quarto foi Mika Hakkinen, quinto Rubens Barrichello, sexto Ralf Schumacher. Fica alguma tristeza da gente não ver o Hakkinen participando aí da festa no pódio. Ele que abriu mão desse pódio na corrida final dele, sem precisar, para o companheiro David Coulthard. E agora há pouco a gente viu a imagem dele se despedindo do público, aquela imagem da simplicidade, né? Simplicidade de um finlandês, né? Se despedindo, abrindo mão do pódio na última corrida da vida dele. Simplicidade de um grande campeão. O esporte está precisando muito do fair play, do jogo limpo. Tá de parabéns o Mika Hakkinen. Stefano Domenicali recebendo o troféu pela Ferrari. Montoya, agora a vez do David Coulthard. Sendo entregue pelo presidente do circuito de Suzuka. 123 pontos. O Schumacher é recorde. O número de pontos conquistados por um piloto em uma temporada. 801 pontos na carreira. Recorde do Schumacher. Ele chega a 53 vitórias. 9 vitórias na temporada. É o tetracampeão mundial. A temporada chega no seu fim, mas muitas imagens vão ficar guardadas para sempre na retina de todos nós. A Fórmula 1 volta em 2002, encontro marcado dia 3 de março, Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada de 2002. Na sequência, moto velocidade, hein? Grande Prêmio da Austrália, vitória de Valentino Rossi, que é campeão mundial. Amanhã tem o futebol do Campeonato Brasileiro, 4 da tarde, às 9 da manhã, o esporte espetacular. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2001, oferecimento